Qual que é a interpretação judaica? Esse é um ponto de difícil análise para nós que estamos aqui hoje. Por quê? Porque não há um registro claro sobre os métodos que eram aplicados às escrituras judaicas, ou seja, basicamente a Torá, mas não somente a Torá, também temos os escritos e os profetas, e nós não temos esse registro de como que a interpretação era feita antes do período exílico de Judá. Então nós estamos falando século VI a.C., né? Jerusalém cai aí em 586 e para antes nós não temos nenhum registro de como essa interpretação era feita. E como não nos foi legado nenhum registro, nós podemos só conjecturar com base naquilo que vem depois. Mas o mundo que vem depois é tão diferente que já é um mundo da qual nós não conseguimos nem chegar muito perto daquilo que provavelmente os antigos judeus eles praticavam. Provavelmente eles praticavam mais do que simplesmente uma tentativa de interpretação, uma vez que o templo ainda estava erigido, todo o sistema sacrificial ainda estava em pleno vigor e eles não precisariam, teoricamente, de um alto aparato aí de interpretação das escrituras, até porque o foco de uma religião, vamos dizer assim, dentro do judaísmo anterior à queda de Jerusalém estava mais centrada no templo e no mundo cultico daquela época do que propriamente nas escrituras. O exílio babilônico e todo o seu contexto é que favoreceu o surgimento de formas de se entender, ou seja, de se interpretar as antigas escrituras. Quais são essas formas? A primeira forma é o que nós chamamos de Targum, que significa interpretação ou paráfrase. Eram documentos escritos em aramaico, que passa a ser a língua franca também do uso dos judeus depois do exílio. Então consiste em traduções e comentários feitos em aramaico à Bíblia hebraica, ou seja, ao Antigo Testamento, escritas e compiladas desde o período do judaísmo do Segundo Templo, ou seja, o judaísmo contemporâneo a essa fase pós-exílica. Quando nós estamos falando do Segundo Templo, nós estamos falando do Templo de Zorobabel, até o início da Idade Média, tá? E essa tradição interpretativa que se manifesta dentro dos Targums, ou Targumim no plural, é muito baseado também na transmissão dos ensinos orais, que é uma tradição muito forte dentro do judaísmo, a tradição oral que vem dos antepassados. A partir da era cristã, os rabinos judeus costumavam fazer uma diferenciação entre dois sentidos que um dado texto bíblico poderia ter. Qual que é o primeiro sentido? É o que nós chamamos de Peshat. O que é o Peshat? É o sentido claro, o sentido literal e o sentido histórico de um texto. Vamos dizer assim que é o sentido mais normal que um texto pode carregar. E o segundo é o chamado Ramaz, ou seja, o sentido oculto da Torá e da Halaká. Halaká nós vamos já descobrir que documento é esse. Mas é, aí sim, uma tentativa mais mística, mais de querer desvendar aquilo que de oculto nós teríamos pretensamente dentro da Torá. Agora, em termos de análise do texto, que nós chamamos de exegese, nós também temos algumas tentativas. Por exemplo, a Haggadah. Haggadah é um tipo de documento cujos assuntos históricos ou dogmáticos estão em destaque, feitos de forma imagética, usando ilustrações e parábolas. E também a Halaká, que é os assuntos do procedimento legal, assuntos legais, onde nós temos um uso muito grande de analogia, de combinação de texto. Então você veja que já numa tradição pós-exílica nós temos uma riqueza da leitura do texto e da tentativa de se interpretar esse texto, que é o texto fundamentalmente do Antigo Testamento. Quem é que interpretava? Os players eram os que nós chamamos de rabinos ou rabis. Rabi significa meu mestre, né? Vem do substantivo rav, que quer dizer chefe, mestre, e o sufixo de posse na primeira pessoa, o i. Rabi, ou seja, meu grande, meu mestre. Eram os grandes professores da lei, os grandes mestres que
tinham o domínio pedagógico, o domínio do ensino, o domínio da própria interpretação. Esses grandes mestres da lei, depois do ano 30, depois de Cristo, mais especificamente depois da destruição do templo em 70, foram chamados de Tanaim. Tá? E eles foram responsáveis pelo grande esforço de interpretação e aplicação da Torá, compondo corpos de ensinos registrados. 2 corpos de ensino, né? O Mishnah e a Gemara. E também, que é o compilado mais geral, o Talmud. Então, o que é o Talmud? Talmud é a coletânea de livros sagrados dos judeus, ou seja, um registro das discussões rabínicas que pertencem à lei, à ética, costumes e história do judaísmo. É um texto central para o judaísmo rabínico. Quando nós falamos de judaísmo rabínico, nós estamos falando de todo o judaísmo que vem depois desse marco de 70 depois de Cristo, que é a destruição do templo, e até os tempos da Idade Média, pelo menos da Alta Idade Média. Então toda a discussão de interpretação feita pelos rabis estão registrados nesse Talmud, que se dividem em pelo menos duas grandes tradições. O Talmud palestino, que é o compilado feito dentro do contexto da Terra Santa, e o Talmud babilônico, feito fora no contexto, vamos dizer assim, mesopotâmico. Temos a Mishnah, talvez você tenha já ouvido falar sobre a Mishnah, que é uma das principais obras do judaísmo rabínico, e a primeira grande redação na forma escrita da tradição oral judaica, chamada de Torá oral. Provém de um debate entre os anos 70 e 200 por um grupo de sábios rabínicos conhecido como Tanaim e redigida pelo rabino Yudá Hanazi, que terminou a sua obra no ano de 189 da Era Comum. Ok? Então, a Mishnah é o compilado de tradições orais judaicas que de alguma maneira são colocadas de forma justaposta e complementar a interpretação do texto bíblico. Então nós temos o texto físico, o texto escrito, e também a grande tradição de ensinos que vem de alguma maneira a servir como ferramenta de interpretação da lei judaica. Finalmente nós temos a Gemara, que é a parte do Talmud que contém os comentários e análises rabínicas da Mishnah. É um comentário à Mishnah, tá bom? Depois da publicação da Mishnah por Yudá Hanazi, tá? O seu trabalho foi estudado exaustivamente geração após geração por rabinos na Babilônia e na terra de Israel, segundo as duas grandes tradições. E as suas discussões foram escritas numa série de livros que se tornaram a Gemara, a qual, quando combinado com a Midrash, constitui o Talmud. Então o Talmud é formado pela Mishnah e pela Gemara, certo? Nós temos a grande articulação dentro desse contexto entre o texto bíblico, a tradição oral e a aplicação contemporânea. Então aqui nós vemos como os judeus começam a olhar para o texto, a tentar interpretar o texto e a como aplicar esse texto, que é rigorosamente os 3 passos que fundamentam toda a nossa leitura bíblica. Hoje, por exemplo, nós temos a exegese, a hermenêutica e a aplicação. Nós temos que ler o texto, entender como que o texto funciona, toda a parte de vocabulário, gramática, enfim, entender o que o texto quer dizer. Depois nós entendemos qual é o sentido e a interpretação daquilo que o texto quis dizer, para no final fazer a aplicação. Então a ponta inicial é o texto, a ponta final é como esse texto se transforma em ação e em vida em mim. O grande miolo, o grande meio termo é como eu entendo e o que esse texto significa para aquele que está olhando e para aquele que está lendo. Então esses 3 passos já estão muito presentes dentro desse período mais incipiente do judaísmo pós-Templo de Herodes. Caiu de paraquedas aqui no canal, nós temos muitos conteúdos relacionados à Bíblia, fé, línguas originais. Gostou desse vídeo? Clica aqui porque vai ter um conteúdo semelhante e se você quiser conhecer mais da fé, clica aqui porque nós temos um conteúdo especialmente desenvolvido para você. Deus te abençoe e até a próxima!